Amém. Vamos dar continuidade, queridos. Momento da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 16, dando continuidade à série em 1 Samuel. O título dessa pregação é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Quando a gente ouve essa frase, um homem segundo o coração de Deus, qual que é o primeiro nome que aparece para vocês? Davi, certo? Davi. E tem muita gente que tem uma dificuldade de entender por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Então, dando uma olhada assim, em alguns comentários e até mesmo a forma como eu ouvi, desde a minha época de igreja presbiteriana, algumas pessoas comentando, né, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, se dizia, por exemplo, que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem que se arrependia, né, que voltava atrás das decisões erradas que ele tinha tomado muitas vezes, né? Então, a gente conhecendo a história de Davi, não vamos lidar com isso hoje, mas mais para frente a gente vai acabar entrando na história de Davi também, né, como rei e tudo o que acontece, que também é conhecido por todos, né? Todas as questões que envolvem a vida de Davi, os seus acertos e os seus erros. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre será que essa perspectiva ela é correta? Será que nós realmente podemos olhar e entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa dessas características nele, né? E as coisas que ele fez de errado anulam essa visão que supostamente Deus tem a respeito de Davi, porque muita gente se conflita nisso, né? Falei, como é que pode? Um homem que comete as coisas que ele cometeu e ainda ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? E aí eu fui dar uma olhada em que lugares da Bíblia que fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí nós temos 2 versículos apenas que falam a respeito disso. E não necessariamente está falando exatamente isso que eu estou falando. Que é um texto lá de 1 Samuel, que a gente vai olhar, e também Paulo, quando vai falar a respeito de Davi, que vai usar exatamente esse versículo também, que está lá em 1 Samuel. Então, portanto, somente um lugar nas Escrituras daria a entender essa conotação de que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ok? Então, umas observações em relação a isso. Por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 1, diz que Saul, ele tinha 30 anos quando ele começou a reinar em Israel. Então, Saul tinha 30 anos e o texto vai dizer que ele reinou 42 anos de idade. Então, se ele tinha 30 anos, ele reinou 42 anos, Saul morreu com 72 anos, né? Morreu já na terceira idade, ok? E aí, em 1 Samuel, no capítulo 5, nos versos 4 e 5, diz que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos também. Ou seja, ele também morreu praticamente com a mesma idade que Saul e reinou praticamente quase ao mesmo tempo que Saul. Então, mas veja só, se Saul tinha 30 anos e ele reinou 42 anos, e Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, significa que Davi não era nascido ainda quando Saul começou a reinar. E Saul tinha 30 anos e ele reinou 40. E Davi foi reinar somente depois que Saul morreu. Então, já tinha 12 anos que Saul estava reinando, em que Davi, então, veio a nascer. Ok? Certo? Então, isso implica que quando Deus vai e fala, por exemplo, lá em 1 Samuel 13, 14, olha o que Deus diz.
Saul praticamente estava começando o seu reinado com 30 anos. Certo? E ali acontece, né, toda aquela história que eu já abordei com vocês. Samuel fala para Saul: olha, você tem que esperar 7 dias eu chegar lá, para daí a gente oferecer o sacrifício. E a gente viu que Saul esperou? Não. Esperou 7 dias, Samuel não chegou no 7º dia, ele chegou no 7º dia, mas não no horário que o Saul esperava que ele chegasse, né? Saul se atropela todo lá, e ali acontece isso, ó. Por causa do pecado de Saul, de não ter esperado Samuel e ter cometido o pecado de oferecer sacrifício, algo que ele não podia cometer, olha o que Samuel fala para ele. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Davi não tinha nem nascido ainda. E Deus já tinha separado Davi para ser rei. Não é interessante isso? E o texto fala que Deus designou esse homem segundo o seu coração. Olhando para nesse aspecto, se você parar para pensar que Davi não tinha nem nascido ainda, ele só ia nascer 12 anos depois, e Deus fala que ia designar um homem segundo o seu coração, já começa a ter um problema aqui. Com essa ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem que se arrependia. Já começa a ter um problema aqui quando a gente liga que Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa do seu comportamento. Alguma coisa aqui nesse texto está apontando para muito além de qualquer tipo de perspectiva comportamental. Porque Davi não tinha nascido. Ele não tinha feito nenhum tipo de comportamento. Ele já era um homem segundo o coração de Deus sem antes de ter nascido. Sem antes de ter tomado nenhum tipo de atitude, sem ter matado um gigante, sem ter tido uma vida de louvor e adoração, sem ter escrito qualquer tipo de salmo, né? E também, da mesma forma, sem ter tido nenhum tipo de atitude de pecado, sem ter cometido o adultério, sem ter cometido assassinato, sem ter cometido todo tipo de barbárie que ele cometeu. Ele não tinha nascido ainda. E Deus fala que ele designou um homem que ia nascer 12 anos depois, porque esse homem seria segundo o seu coração. Então, quando Davi, por exemplo, ele nasce, já era sabido por todo o reino que Deus tinha rejeitado Saul. E que, portanto, Deus estava procurando, né, Deus já tinha designado um homem segundo o seu coração. Então, Davi ele nasce nesse contexto. Ele é uma criança depois, né, quando ele se torna jovenzinho, ele está lá, ele é o caçula da família, ele está cuidando do rebanho do seu pai, ele já tem a consciência, todos da sua família e todos em Israel já têm a consciência de que Deus havia designado um homem segundo o seu coração. Ninguém sabia de quem se tratava. Mas essa profecia já estava sob o reino. Saul já tinha consciência dessa profecia. Todo Israel já tinha consciência dessa profecia. Samuel já tinha consciência dessa profecia. Mas olha só que interessante. Lá no capítulo 16, então, queridos, a partir do verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o meu jarro com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Então, se já Davi nasceu 12 anos depois do reinado já de Saul estabelecido, provavelmente nesse tempo em que ele foi, que Deus envia Samuel na direção da família de Jessé, portanto, para ungir Davi como rei, quando ele vai lá para ungir Davi, Davi, no mínimo ali, devia ter pelo menos uns 18, 20 anos. Ok? Então, já havia se passado pelo menos ali uns 30 anos de reinado
de Saul. E aí Deus fala uma coisa interessante nesse verso. Como é que era o coração de Samuel depois de 30 anos de reinado? Ele ainda estava triste por causa de Saul. Ele ainda estava em crise por não entender por que Deus tinha, por não entender, não, por se frustrar diante da condição em que Deus havia rejeitado Saul. Essa é a condição em que tudo está ali. E o que isso fala para mim e para você? Que muitas vezes, queridos, nós carregamos sobre nós um certo complexo messiânico de não compreender, por exemplo, por que algumas pessoas rejeitam a Deus, e muitas vezes Deus já rejeitou essa pessoa há muito tempo e a gente está ali insistindo nessa pessoa. Sabe, gente que não quer saber de Deus, não quer saber de nada, não quer saber de compromisso, não quer saber de absolutamente nada, e a gente fica no pé dessa pessoa? Vem para Deus, vem para Deus. Eu não sei como é que isso funciona com vocês, mas eu fiquei um bom tempo longe da igreja. Uma época, fiquei mais ou menos um ano, né, isso lá na cidade de Foz do Iguaçu, né, obviamente, mas eu fiquei quase que, talvez um pouco mais do que um ano, assim, fora da igreja. Comecei a tocar numa banda do mundo, uma banda do Satanás, e aí chegava nos domingos, a gente geralmente estava viajando, né, tocando, e chegava o domingo, estava quebrado, acabava não indo no culto. Quando eu vi, tinha se passado um ano em que eu não ia nos cultos, né? Geralmente eu estava envolvido com a mocidade, mas nessa época, né, nos cultos de sábado eu não podia ir, e aí eu fiquei um bom tempo sem ir na igreja. Na época, só pontuando que eu não era pastor ainda, né? Ainda não tinha subido de degrau de santidade, ainda estava, né, na ralé. Estava igual vocês, pecadores, né? E aí eu lembro, cara, que eu fiquei um ano assim, sabe? Mas uma coisa que eu tinha consciência dentro de mim, da importância disso aqui. Eu estava fora, mas eu lembro que quando eu chegava muitas vezes de viagem, e eu ia dormir, por exemplo, cara, e eu orava. Eu falava: Deus, por favor, não tira de mim o teu espírito. Eu pensava para mim que nunca mais na minha vida eu ia ter um ministério. Porque na época lá eu discipulava, era um evangelista, pregava no culto da mocidade, tocava no ministério de louvor, né, tinha o desertor, na época já existia, então vivia tocando também com a banda. Mas daí fui tocar nessa banda, né, para questão financeira, e ali eu me perdi um pouco, né, para não dizer totalmente. Mas é isso, essa consciência, sabe, de que, cara, eu precisava disso. E aí hoje me assusta, sabe, porque a gente como pastor, muitas vezes tem que ficar lá, cara, sabe, até tem um vídeo antigo, assim, que tem uma ovelha caindo dentro de um buraco, assim, aí vem alguém, assim, tira aquela ovelha daquela valeta que ela está, né, emperrada ali, e ela, assim, ela sai saltitando e, pum, pula de novo dentro da valeta. Já viram esse vídeo? Entendeu? Cara, aquilo ali é exatamente o reflexo de muita gente dentro da igreja. Exatamente aquilo. Então, a gente, às vezes, assim, a Kátia, às vezes, me chama a atenção por causa disso, né? Porque, às vezes, quando ela vê, está lá eu mandando mensagem, ligando, né, tentando falar com uma pessoa que, sabe, não quer saber de nada. E ela fala assim: por quê? Por que você está fazendo isso? Por que você está ligando para essa pessoa? Por que você está falando? Por que você está atrás dessa pessoa? Entende? Então, porque às vezes a gente é assim, a gente é esse tipo de gente, que a gente fica insistindo em pessoas que não amam a Deus, que não querem Deus nas suas vidas. Não querem, entende? Colocou outras coisas no lugar. Eu estive conversando com uma pessoa essa semana que se declara ateu, né, mas antes não era, e agora desbancou para a questão do ateísmo, e falando essas coisas, né, a respeito
de por que rejeitou a fé cristã, né? Por não querer se submeter ou crer num Deus que, por exemplo, vai enviar pessoas para o inferno. Entende? Então, é, olha para isso e fala assim, cara, eu não quero crer nesse Deus que envia pessoas para o inferno. E aí, tudo bem, né? Conversei a respeito, né, de possibilidades do que envolve esse assunto, né, que a gente chama de inferno, né, esse assunto de como que vai ser, como, né, como se dará, se será de fato um período eterno, se será temporal, se será o aniquilacionismo, e se mesmo dentro desse aspecto temporal haverá uma redenção total, né, porque essa questão do inferno ela se divide em vários entendimentos, né, dentro da teologia. Tem aqueles que entendem, como eu, que a questão é de cunho eterno mesmo, que Deus enviará os ímpios para o fogo do inferno para todo o sempre. Né? Nossa, Pipe, como você faca na caveira. Então, não é que eu quero isso, entende? Não é que eu quero isso. Mas eu, como teólogo, a minha conclusão teológica é essa, de que a Bíblia, ela deixa para mim de modo claro de que a condenação é eterna e o sofrimento é eterno e a punição é eterna. Ok? Ponto. Como que vai ser isso daí? Se é realmente as pessoas queimando lá, o diabo com um tridente lá, né? Te espetando o bumbum pro resto da eternidade, né? Isso já é fantasia, né? Isso eu já não sei. A Bíblia fala de fogo, mas ali pode ser metafórico. Né? Eu não sei direito. Eu só sei o que a Bíblia fala, mas essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é a perspectiva dos adventistas, por exemplo, né, que são aniquilacionistas. Né? O que é aniquilacionismo? Para mim não faz sentido, mas é assim que eles entendem. Que no último dia, Deus vai ressuscitar todas as pessoas, e aí os justos vão morar com Deus na eternidade, mas os ímpios, Deus vai aniquilar, vai deixar de existir, ponto final. Então é tipo assim, ressuscita, recebe e aí dentro do adventismo, eles entendem que quando você morre, você literalmente deixa de existir. Por mais que alguns teólogos adventistas usam a expressão sono da alma, esse sono da alma, ele não diz nada, na verdade, entendeu? Porque por sono da alma, eles dizem literalmente, morre, deixa de existir. Então, dentro do entendimento adventista, você morre, você deixa de existir. Então, você deixou de existir, no último dia, Jesus ressuscita esse cara, traz esse cara à existência de novo, para depois falar assim, olha, você vai deixar de existir de novo. E aí minha pergunta é, para quê? O cara já não existia, para que ressuscitar o cara? Deixa o cara não existindo e acabou. Que sentido faz? Que consciência é essa? O cara assim, ah, tá, você vai deixar de existir, ah, tá bom, pum, e o cara deixa de existir. Não existe consciência nisso. Então, mas é uma forma de se pensar a respeito do inferno. Então, o inferno, ele de fato, nessa perspectiva, ele não existe. Né? E aí tem a perspectiva, que é a perspectiva que eu mais gosto, que é a universalista. A perspectiva universalista diz que o inferno ele é temporário, que é só um período de tempo. E aí diz que cada um vai pagar um tempo lá de acordo com os seus pecados. Então vocês vão ficar bastante tempo lá. Então vai depender de cada um. Alguns vão ficar, né, um tempo determinado e os outros, né? Eu, por exemplo, vou ficar uns 10 segundos ali, já vou, né, já está expurgado, né? Mas essa é uma perspectiva do universalismo. Então, o universalismo, na verdade, ele diz que ninguém vai permanecer de modo perpétuo no inferno. Então, cada ser humano vai passar por esse período de punição dos seus pecados e depois vai morar com Jesus. É uma versão protestante do purgatório. Né? A única questão é que o purgatório, no caso,
ele não é universalista, né? O purgatório ele apresenta que somente os católicos, né, aqueles que foram realmente fizeram todos os processos, né, vão ficar um tempo ali e depois vão sair lá do inferno e vão para o céu morar, né, com a Trindade e mais a família de Jesus lá, né, sem entrar em detalhes aí, né. Já a perspectiva universalista, não. A perspectiva universalista é que todos serão salvos, totalmente, né? E aí, nessa perspectiva, talvez até mesmo Satanás. Então, eu sou simpatizante dessa ideia, entendeu? Eu gosto disso. Gostaria que fosse assim, entende? Nossa, como eu gostaria. Porque fica mais fácil, não fica? Não fica mais fácil? Né? Você não precisa lidar com nenhuma ideia de pessoas o resto da eternidade, como eu penso, né? Ardendo no fogo do inferno. Né? Eu prefiro, essa ideia, apesar de eu crer nisso, ela não é confortável. Não é nem um pouco confortável. Ok? Mas, né, eu estou muito longe de ser um universalista. Então, tratando dessa questão, muitas vezes é isso, sabe, gente? Eu estava falando disso, né? Que a pessoa às vezes eu dou umas voltas e depois eu não sei nem por que eu entrei nisso. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, eu falei para a pessoa assim, tá, mas veja só, você se diz ateu, mas olhar para essas questões conflitantes, chocantes, escandalizantes de Deus, não anula você a existência de Deus ao ponto de você se tornar ateu. Entende? O máximo que isso conclui é isso. Olha, eu não quero servir esse Deus. É isso. Entenderam? Mas a existência do inferno anula a existência de Deus? Não. O máximo que isso conclui é, olha, eu não quero esse Deus. É isso? Entende? Então, não faz sentido você negar a existência de Deus por causa do inferno. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Okay? A existência do inferno não anula a existência de Deus. No máximo, anula a tua perspectiva da existência de Deus, de como Deus se dá. Porque às vezes a gente tem uma ideia a respeito de Deus, e eu acho que isso é um dos grandes problemas da internet hoje e de alguns teólogos hoje. Né? Eu estava falando no sábado passado a respeito do Caio Fábio, né? E o Caio Fábio é bem isso, né? Ele tenta dar entrar em umas questões assim para tentar aliviar essas tensões do Evangelho. Porque é tenso. A Bíblia ela é tensa. E em muitos aspectos. Então, nessa conversa, eu tentei ser ameno, mas no fundo eu falei assim, né? A minha conclusão é essa. Falei assim, olha, a primeira coisa é que a existência do inferno não anula a existência de Deus. Mas eu, particularmente, estou pouco me lixando para a questão do inferno. Eu não vivo a minha vida em função da existência do inferno. Não é isso. A questão é Jesus. É o que ele fez. O foco, você tem que tirar os olhos do inferno e foque os teus olhos em Jesus. Aprenda sobre Jesus, sobre quem ele era, o que ele fez, a sua ressurreição, o fato de ter uma tumba vazia em Israel, o fato daquilo que a igreja creu e por isso deram suas vidas por causa daquilo, é esse que é o ponto. Foque-se nisso, esqueça a questão do inferno. Esqueça. A gente não sabe como vai se dar. Entendeu? Eu tenho uma perspectiva, mas posso estar errado. Posso estar errado. Amém? Certo? Agora, foque-se em Jesus. E aí, então, concluindo essa questão, queridos, é isso. Muitas vezes a gente fica insistindo em gente que não quer nada com nada. Não quer Deus. E a gente vai, cara, você tem que amar Deus. Não, eu não quero. Ou até às vezes fala, não, eu amo a Deus. Mas a vida do cara não demonstra isso. Não demonstra. Demonstra, pelo contrário, está pouco se lixando para Deus. Entende? Porque você percebe que tem gente que se diz crente, mas não tem nenhuma dificuldade de ir em todos os jogos de futebol do seu time. Ficar 4 horas na fila
para assistir um jogo, pegar chuva, tudo, por causa de um time de futebol, ou para ver uma banda. Né? Gente, eu fui assistir um show do Hilson, lá na Pedreira, e eu descobri que eu não tenho mais idade para isso. Eu fui eu assisti, acho que foi em 92, eu fui assistir Bride, White Cross, lá no SOS da Vida. Acho que era o Pacaembu, sei lá o que era aquele estádio lá. Eu fiquei das 2 horas da tarde até 3 horas da manhã em pé. Eu fiquei com o nervo ciático gritando, acho que uns 3 meses de dor no nervo ciático. E esse show do Hilson também, eu fui, cara, eu me estressei. Fui lá para louvar Jesus, olha, saí de lá cheirando enxofre. Que desgraça que foi aquilo, sério mesmo. Né? Eu tenho um azar que, tipo assim, primeiro de tudo que você fica numa distância, né, que a Taia, né, que é uma vocalista, parecia um mini crack, assim, ó, aquele negócio assim, ó, desse tamanho, assim, né, cara, eu ficava vendo assim, quem que é, né, a gente já estava velho, não consegue enxergar direito, né, beleza, era a Taia ali, né, cara. E aí a Taia foi abrir a boca para cantar, não lembro se foi Oceans, acho que foi Oceans, né, Oceanos, foi cantar. Bem na hora que ela foi cantar, tinha um cara assim, cara, o cara, existem pessoas desafinadas. Aquele cara, para ser desafinado, ele tinha que melhorar umas 1000 vezes para ser desafinado. E aquele cara começou a berrar na minha orelha aqui, ó, né, cara? Aí eu lá, né, cara? Daqui a pouco eu olhei na cara dele assim. E ele lá com os olhos fechados, e eu olhando para ele, para ver se ele me olhava nos olhos, que eu ia sair fogo dos meus olhos, consumir ele. Ele não me olhou, ficou lá berrando na minha orelha. Aí, moral da história, rolou um estresse lá, e eu tive que ir assistir lá mais longe ainda, para não passar por aquilo. Então, foi uma experiência horrível. Né? Mas é isso. Então, cara, eu fui lá, por que isso? Fiquei das 4 horas da tarde, uma fila desgraçada, entendeu? Não tinha água, não tinha banheiro, entendeu? Ficar em pé, é aquela coisa, mas estava lá, entende? Aí, se for para Jesus, cara, meia hora em pé, não. Isso é abuso religioso. Isso é trauma religioso, entendeu? Vou no meu divã essa semana, falar para a psicóloga, abusaram de mim essa semana. Deixaram meia hora em pé no culto. Na hora do louvor lá, não, levantei umas 4 vezes na hora do culto lá, que isso é abuso religioso. Mas a moral da história é isso, muitas vezes a gente fica insistindo, queridos, em gente que não quer, entende? Não sei se eu vou aprender um dia isso, mas essa palavra pegou em mim essa semana. Né? Tem gente que Deus falou assim, cara, para com isso. Para. Entende? Para com isso. Tem gente que não quer saber, ponto final. Né? Acho que é bem aquilo que o Evangelho fala, né? As multidões estavam atrás de Jesus na hora do bem bom, né? Quando Jesus exige discipulado e fala da cruz, 90% vaza. Eu acho que é assim na vida. No versículo 2, ele fala, Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Então, aqui isso aponta o quê? Que Samuel tinha consciência, né, que assim como Saul, que Saul estava de olho nele. Então, Saul sabia da promessa do novo rei que ia se levantar. Então, Saul estava o tempo todo de olho em Samuel. Quero ver esse cara ungir alguém. A hora que esse cara ungir alguém, vou matar ele e vou matar esse cara que ele vai ungir. Essa era a ideia na mente de Saul. E aí continua. Convidei Jessé para o sacrifício e convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. A gente não sabe, ele não dá detalhes de como que era esse tal de Eliabe, né? Mas ele olha para Eliabe e fala assim, é esse cara aí, com certeza que Deus quer como o seu novo rei.
O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Somente esses textos que a gente vai lidar hoje, tá, queridos? Tratando essa questão, então, do que esse texto está apontando, que é aquilo que a gente começou na introdução ali, falando nessa perspectiva de que por que o texto está falando segundo o coração, né? Lá em Samuel vai falar que Deus tinha separado um homem segundo o seu coração. E aqui o texto está falando que Deus vê o coração. Essa palavra lebab, que é a palavra hebraica para coração, ela significa coração, né? Coraçãozinho que bate aqui, graças a Deus está batendo ainda, né? Mas também significa o homem interior, a mente, a vontade. É isso que significa também. Então, obviamente que Deus, quando está falando segundo o meu coração, Ele não está falando do coração dele exatamente, né? Deus provavelmente não tem um coração lá que fica batendo, né, jogando sangue na corrente sanguínea de Deus, ok? Um pouco provável que Deus tenha um coração que fique lá batendo, jorrando sangue, ok? Pouco provável. Mas, nessa perspectiva, então, Deus está falando segundo a sua vontade. Era um homem segundo a sua vontade, segundo o seu conhecimento, segundo aquilo que Deus tinha em mente. Então, você começa a perceber que isso aponta para uma outra coisa, que é o coração de quem? De Deus ou de Davi? De Deus. E não o coração de Davi. Ok? Isso para mim, queridos, aponta um pouco lá para aquilo 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versos 26 a 29. Olha só o que o texto vai falar. Paulo falando. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Isso tem tudo a ver com a Gólgota. Poucos eram sábios, amém? Mal terminaram, alguém terminou a terceira série aí, pelo menos? Né? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Ponto. Eu gosto muito dessa parte final, assim, ó, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Certo? Então, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, nessa perspectiva, porque ele era um cara que se arrependia dos seus pecados, então ele tem do que se vangloriar diante dele. Eu posso me vangloriar diante de Deus e falar assim, olha, eu sou um cara que peco, mas eu sou um cara que me arrependo. E isso pode trazer para a minha vida um tipo de orgulho, de eu querer me vangloriar diante de Deus, que vai dizer que eu sou um homem segundo o coração de Deus, porque eu sou um cara que me arrependo dos meus pecados. E aqui o texto está dizendo, falando, olha, não é nada disso não. Vocês, ou você, era um pobre, um cara ignorante, um cara sem conhecimento, um cara que veio sem nenhuma classe social, então você não era nem intelectual, você não era rico, do contrário, você era burrinho e ainda era pobre. Então não havia nada em você, Pipe, que você pudesse se vangloriar para dizer que você é um homem segundo o coração de Deus. Em você, por ações tuas, não havia nada que indicasse isso. E isso para mim aponta também, eu gosto daquela parábola do grande banquete, né?
que fala de um homem que fez lá um grande banquete, convidou todos os seus amigos, né? Tipo eu fico chamando os que não querem nada, né? Ó, vem para a minha festa, vem para a festa. Onde vai ser a festa? Vai ser na igreja. Ah, então não quero. Não, vai ser na minha casa, vai ter churrasco. Ah, então eu também quero. Mas vai ter louvor também, então eu também não quero. Estão entendendo? Então fala desse banquete que ele faz e ele convida os seus amigos. Aí o texto fala que nenhum amigo aparece. Só que está todo lá o banquete, a comida está tudo lá, a festa está pronta e ninguém vem para a festa. Aí o que o texto fala? Que ele fala assim, vai na rua e chama todo mundo. Olha o que o texto fala. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, né, o William aqui, né, os aleijados, os mancos, a Letícia, e os cegos. Olha o que o texto fala. Vai lá, chama essas pessoas que ninguém quer chamar para a festa. Não é o caso de vocês, tá? Né? Vai lá e chama esse povo fedido, pobre, sabe? Esse povo aleijado, esse povo cego, chame eles. Significa o quê, queridos? Quem é esse povo que Jesus está falando aqui, que foi chamado para esse banquete? Somos nós. Nós somos esse povo aleijado, pobre, cego. Somos nós. Somos nós. Essas pessoas tinham alguma coisa que as colocavam numa condição de serem dignas de estar nesse banquete? Não. Elas só estão nesse banquete porque os amigos daquele cara não queriam estar lá. Vocês não querem? Então tá bom. Aí ele chama toda essa ralé, essa plebe, esse povo sem cultura, ignorante, pobre, cego, nu, e chama para a sua festa. Somos nós esse povo. Somos nós. Não havia nada nessas pessoas para que elas fossem um povo segundo o coração de Deus. Absolutamente nada. Intrínseco neles que os colocava nessa condição. Então, para além, né, do tempo e do espaço, quando Deus lá ainda em Saul fala que Deus tinha separado um homem segundo o coração de Deus, então, alguns teólogos eles ressaltam que isso se refere a certas atitudes de Davi, né? Porém, Deus já havia separado Davi antes mesmo de Davi existir. Davi não tinha existido, nem se cogitava a existência dele. E Deus já havia separado Davi. E Deus havia falado que Davi era um homem segundo o seu coração. Que Deus ia separar Davi, que seria um homem segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Isso não tinha nada a ver com as atitudes de Davi. É interessante que quando Jesus está sendo batizado, quando o Espírito Santo aparece e o texto fala que vem uma voz do céu que fala a respeito de Jesus, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. O texto fala. O que Jesus tinha feito para ser um filho amado em quem Deus se comprazia? Nada. Jesus não tinha começado o seu ministério ainda. Ele não tinha curado ninguém ainda, não tinha pregado nada para ninguém ainda. Mas ele já era um homem segundo o coração de Deus. Ou melhor, ele era o filho amado. Ele era um filho segundo o coração de Deus. Em essência, por aquilo que ele era. Aí você tem, queridos, um texto que é, para mim, o texto assim, um dos mais encardidos das Escrituras, que é o texto de Romanos 9, né? no capítulo 9, nos versos 11 a 16, né? Que é o caso lá de Jacó e Esaú, né? Então, quem que é Jacó e quem é Esaú? São os dois filhos, né, gêmeos, que estão lá no ventre da mãe deles.
Esaú era o mais velho e Jacó o mais novo. Então, o mais velho é aquele que nasce primeiro, né? Então, nasceu primeiro é o mais velho. Os dois foram gerados no mesmo dia, mas a gente tem essa bagunça de falar, nasceu primeiro, né, é o mais velho, entendeu? Então, eles não tinham nascido ainda, eles estavam no ventre, ok? Olha o que Paulo vai falar. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má. O que vocês entendem desse texto, queridos? O que o texto está falando? Deus escolheu Jacó porque ele tinha feito alguma coisa boa? Hã? Não. Deus rejeitou Esaú porque ele tinha feito alguma coisa má? É isso que Paulo está falando? Não. E aí eu vi um pastor metodista explicar esse texto numa pregação. O cara fez uma pregação explicando esse texto. E ele falou, contrariando o que Paulo falou, que Deus tinha rejeitado Esaú, porque Deus sabia que Esaú ia vender sua primogenitura, sabia que Esaú ia fazer coisas erradas. Então, contrariando o que o texto está falando, o texto não dá margem para isso. Porque o texto está falando claramente, gente, Paulo está falando, eles não tinham feito nada, eles não tinham nascido. Então, essa ideia de olhar para a eleição, nessa perspectiva, não, Deus escolheu porque Deus sabia quem ia escolher ele. Não faz sentido à luz desse texto. O texto fala que não há nada no comportamento deles que tenha a ver com a eleição. Deus não elege segundo o meu e o teu comportamento. Quando Deus escolheu Davi, não tinha nada a ver com o comportamento de Davi. Até porque se fosse escolher segundo o comportamento de Davi, vocês acham que o adultério em matar o Golias ali está no mesmo pé de equivalência? Ele ter mandado matar o marido da outra para ficar com a mulher, desculpa, para não ser pego no flagrante do problema que ele tinha gerado ali. Vocês acham que isso compensa ele ter matado um gigante? Estão entendendo? Como que esse homem que comete esse tipo de coisa, essas atitudes compensariam ele ser chamado de homem segundo o coração de Deus somente porque ele matou um gigante? Porque ele se arrependia dos seus pecados? É óbvio que vai se arrepender. Olha o tamanho da bagunça que ele fez. E aí olha o que Paulo continua falando. Então, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, olha o que o texto vai falar, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o maior, o mais velho, servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E aí o que fica claro nesse texto, você pode discordar, mas eu acho que para mim fica claro no texto, é que Deus amou Jacó sem Jacó ter feito absolutamente nada para que Deus o amasse. Amém? E Deus rejeitou Esaú sem que Esaú tivesse feito absolutamente nada para que Deus tivesse rejeitado ele. É o que o texto está falando, queridos. Não sou eu. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Em outras palavras, Paulo está falando para essa ideia que eu já muitas vezes ouvi, e muitas vezes devo ter até falado, de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um cara que se arrependia dos seus pecados. Isso não faz o menor sentido. Não era por causa disso. Porque nunca foi e nunca dependeu
de nós sermos homens ou mulheres segundo o coração de Deus por causa do nosso comportamento? Nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus porque Deus, na sua vontade, nos designou para sermos segundo o seu coração. Por meio da sua graça, aleluia, amém. Ou é pelo comportamento? Porque se for pelo comportamento, nós temos um problema bíblico aqui. Temos um problema bíblico em Jesus, que fala desse banquete que os indignos foram chamados. Temos um problema em 1 Coríntios, que fala que Deus usou as coisas desprezíveis. Temos um problema também em Paulo, que fala que Deus ama, que não depende da condição, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então, sendo assim, o esforço de aplicar o termo um homem segundo o coração de Deus não está ligado ao coração de Davi e suas ações, e sim ao coração de Deus. Por isso, por mais que Davi pecasse, ele continuava sendo um homem que Deus amou antes mesmo dele existir. Deus já o chamava de um homem segundo o seu coração. Assim como os gêmeos Jacó e Esaú nem haviam nascido, Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Daí o texto vai continuar dizendo: então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Respondeu ainda: temos o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apossou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O David Simmons, um psicólogo, ele escreveu assim: há muitos anos cheguei à conclusão de que as duas causas principais da maioria dos problemas emocionais entre os cristãos evangélicos são estas: o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus, e o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros. Nós temos ouvido, ou nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa teologia da graça, mas não é assim que vivemos. As boas novas do Evangelho da Graça não adentram no nível das nossas emoções. Por que isso? Porque geralmente a gente condiciona, por causa desse tipo de teologia, que Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa das suas atitudes. Logo, nós seremos homens e mulheres segundo o coração de Deus por causa das nossas atitudes. São as nossas atitudes que nos condicionariam a sermos pessoas segundo o coração de Deus. Mas não é isso que a Bíblia afirma. Nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus porque Deus olhou para nossas vidas e nos concedeu a graça de sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, segundo a sua vontade, segundo a graça dele, e não por causa do que nós fazemos ou deixamos de fazer no nosso dia a dia. E aí nós temos dificuldade de encarnar isso na nossa vida, de fato. Porque diariamente, e aí eu fico pensando assim, né?
quando a gente tem uma teologia que dificulta ainda mais esse entendimento. Porque na teologia arminiana, dando nome aos bois, sem rodeios, na teologia arminiana o entendimento é o seguinte: a primeira coisa que é a inversão dessa história de Jacó e Esaú. Né? Você, ontem no futebol de sexta-feira dos homens lá, eu não participei do momento de oração ali, mas aí brincaram ali no momento no grupo lá, falando a respeito dessa questão das atitudes ali e tal, né? Mas sugerindo que, né, essa questão da salvação como uma possibilidade de perda da salvação. Né? E aí dentro da teologia arminiana, a perda da salvação ela se dá por uma coisa bem simples e básica. Enquanto que a teologia calvinista, isso não acontece, dentro da teologia arminiana, como é que a coisa da salvação acontece? Tudo depende da minha vontade, do meu livre-arbítrio. Mas o meu livre-arbítrio, ele não está apenas condicionado numa questão de crer. O meu livre-arbítrio ele está condicionado com as minhas ações. Então, veja só. Se eu estou tendo uma vida de santificação, eu sou salvo. Se por uma infelicidade eu cometer um pecado, naquele momento, eu não sou salvo. Eu me arrependo, eu volto a ser salvo. Eu peco de novo deixei de ser salvo. Me arrependi, voltei a ser salvo. Então, pequei, deixo de ser um homem segundo o coração de Deus. Me arrependi, volto a ser um homem segundo o coração de Deus. E aí é o seguinte, você serviu a Deus 70 anos da sua vida. No último dia, você teve um azar desgraçado de dar uma dedada na quina da cama, xingar, tropeçar, bater a cabeça na quina da cama e morrer. Você vai para o inferno. Você perdeu a salvação, porque a salvação está condicionada a quem? A mim. Única e exclusivamente a mim. Ou vivo 100% segundo o coração de Deus, ou o tempo todo a minha salvação ela é líquida. Tem hora que está, tem hora que não está. Tem hora que está, tem hora que não está. Aqui desse lado, isso não é uma possibilidade. Porque toda a salvação vem da parte de Deus. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus me amou antes da fundação do mundo. Antes de houver qualquer atitude na minha vida. A salvação desse lado não depende de você. Aqui, totalmente depende de você. Aqui não. Depende dele. Única e exclusivamente dele. Amém? Aí o Mark Batterson, ele falou assim, cada cristão sabe que Deus o ama. Infelizmente, na maioria das vezes, o fato não passa de um dogma alojado na mente. E enquanto não chega ao coração, não passa de mera informação. Uma vez que adentra o coração, o resultado é a transformação. Então, eu estava falando para essa pessoa, né, que se posiciona mais para o ateísmo hoje, falando sobre isso, que o que nos faz permanecer aqui é o amor de Deus, é o entendimento do amor de Deus. A gente não faz coisas, a gente não continua no pecado por uma questão salvífica, por uma questão de, se eu pecar eu vou deixar de ser salvo. Não, a gente não pensa nisso. Eu não deixo de fazer coisas pensando que eu posso ir para o inferno. Não é isso. Eu deixo de fazer coisas porque eu amo a Deus, porque eu amo a minha esposa, porque amo meu filho, porque amo vocês. É por causa disso. Porque eu amo o próximo. É por causa disso. Eu tenho amor para essas pessoas. Então, eu não posso fazer o mal para elas, porque se eu fazer o mal para elas, eu não vou estar amando essas pessoas. É isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que, né?
A gente fica esperto com relação a isso também. Mas nessa posição aqui, uma vez que eu entendo que a salvação se dá por meio da soberana escolha de Deus para comigo, assim como foi com Davi, assim como foi com Jacó, não tem nada a ver com aquilo que o Pipe ia fazer ou deixar de fazer depois que nascesse. Deus amou você, querido. Você não existia. A Bíblia fala que isso se deu antes da fundação do mundo. E a Bíblia fala que Deus escreveu o teu nome lá no livro da vida antes da fundação do mundo. O que esse lado vai falar? Não, Deus escreveu o teu nome antes da fundação do mundo porque Deus sabia que você ia ser um cara que ia escolhê-lo. E aí, se parte de você, o que está dizendo? Que você é esse cara que então, por meio da sua obra, da sua atitude, você conquistou isso. Eu não conquistei a salvação. A salvação me foi dada de modo soberano pelo Deus que me amou e amou a cada um de nós. Amém? Amém? Graças a Deus que não está na minha mão esse negócio, senão com certeza eu abraçava o capeta e ia para o inferno. Nós ouvimos sermões a respeito da graça quase todos os domingos e no restante da semana tentamos obter o favor de Deus com nossa piedade e renúncia. A graça, queridos, não inclui nenhum impedimento, nenhuma brecha nos desqualifica do amor de Deus. Porque o amor de Deus por cada um de nós nunca esteve debaixo da condição de nossas ações. E somente, tão somente, por um amor que se manifestou por todos nós, antes da fundação do mundo, quando nós nem sequer sonhávamos em existir. Amém? Note que nunca dependeu do que fazemos, mas do que Ele fez. Antes de Ele criar todas as coisas, Ele abriu o livro da vida e escreveu nele o teu nome. Pensa que coisa doida. Algumas teologias falam assim, que Deus criou o homem lá no Éden, Adão e Eva, que ali era um projeto de Deus, olha, multiplique-se, sejam felizes para sempre. Estava tudo certo. Tudo em harmonia, Deus na eternidade, os anjos cheios de expectativa, todo mundo sonhando, olha que legal. É isso aí. Aí acontece uma coisa. O homem peca. Aí um reboliço no céu. Os anjos tudo correndo para tudo que é lado, desesperado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falam, e agora, meu Deus? Né? Deus falando, meu Deus, e agora? Né? O que vai acontecer? Né? Meu eu, o que eu faço agora? Né? Aí diz que, já ouvi isso, queridos, diz que o Pai, o Espírito Santo e Jesus se reúnem assim. E agora, gente? Como nós faz? Né? Aí Jesus fala assim, não, eu vou lá consertar essa bagunça aí. Entendeu? Então, Deus tinha um plano original, esse plano foi frustrado e Deus agora tem um novo plano. Entende? Esse é um entendimento. Esse é um entendimento. Esse entendimento aqui diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que antes da fundação do mundo, Deus não tinha criado nada. Abre lá o livro da vida, escreve lá. Pipe Bastos. Não, Volmir, caramba. Pipe Bastos. Vulgo Pipe. Ele escreve lá. Antes de qualquer ação, atitude, escolha. É isso que Paulo está falando. Eu designei cada um de vocês para serem conforme o meu coração. E depende da minha vontade. Não vem da ação de vocês. Eu não escolho vocês por causa do que vocês fazem ou deixam de fazer, mas por quem vocês são para mim. Os eleitos do meu coração. Amém? Se você perguntar quem afinal irá para os céus, olha, em muitas igrejas aí você pode perguntar, muitas vezes as pessoas vão entender isso, que é quem faz o bem.
Então, de todos os apóstolos, talvez aquele que melhor compreendeu tudo isso foi o apóstolo João, o qual se autodefinia como aquele a quem Jesus amava. E é interessante sobre João, porque João também é outro caso muito parecido com Davi. Não sei quantas vezes você ouviu isso, talvez eu já até tenha falado isso, seguramente já tenha falado isso em discipulados. Por que que João era aquele que se autotitulava aquele a quem Jesus amava? Então, eu já falei, eu já ouvi gente falando também. Ah, porque ele se deixava ser amado por Jesus. Não era isso. Porque era a forma como ele se via. João não tinha dúvida de que ele era amado por Jesus. E ele tinha prazer em dizer: eu sou aquele a quem Jesus ama. Não é porque eu fico inclinado no peito dele, mas é porque justamente ele ficava no peito de Jesus, porque ele sabia que ele era amado por Jesus. João não conquistou o amor de Jesus. João simplesmente absorveu na sua vida, na sua existência, aquele amor que ele tinha convicção de que o Mestre tinha por ele. E que todos nós deveríamos ter a mesma convicção. Os outros não tinham essa convicção, mas João tinha o entendimento pleno de que Jesus o amava. Então sempre Davi era segundo o coração de Deus, porque não é que Jacó foi eleito, e sim porque Esaú rejeitou sua primogenitura. Queridos, Davi era um adúltero e assassino. Jacó era um mentiroso, ladrão, covarde. Lembra daquela história de que Jacó, o que ele faz com os filhos das escravas? Das concubinas? É, coloca tudo na frente, para morrer primeiro. E esse era o eleito de Deus. Você não acha sacanagem? Hum? E o que dizer de Pedro, o covarde? O que dizer de Paulo, o perseguidor e assassino? O que dizer de João, que queria botar fogo nos que pensavam diferente dele? Nenhum desses homens, queridos, era um homem segundo o coração de Deus, nessa perspectiva de entendimento do que isso se dava por causa da atitude deles, do coração deles, do arrependimento deles. Não tem nada a ver com eles, tem a ver com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com a escolha soberana de Deus. Vocês acham que Deus um dia na eternidade olhou para o futuro e disse: ó, o Pipe vai ser um bom homem, um homem segundo o meu coração, e sendo assim escreverei seu nome no livro da vida? Jesus, se Deus na eternidade olhasse para os meus dias, a última coisa que ele faria era escrever meu nome no livro da vida, mas sim lá na divina revelação do inferno, lá do Dante lá. Era lá que estaria o meu nome e o teu nome. Não pensa que é só comigo, não, vocês também. A dupla face da graça de Deus, né? Então você tem lá o pródigo, que é aquele que estava lá, que vai para o mundo, que se desfaz de toda a sua vida e vai lá viver no pecado, perde tudo e esse volta. Mas daí você tem um outro entendimento, que aquela ovelha que vai, o pastor fica esperando ela voltar? Não, o que ele faz? Ele vai atrás dela. Ele vai buscá-la e trazê-la de novo. Agora, note uma coisa, queridos. Tanto a parábola do filho pródigo, quanto a parábola da ovelha perdida, as duas, o foco não é o filho pródigo e o foco não é a ovelha. O foco é o pastor e o foco é o pai. Amém? É sobre o pai que está falando, revelando o pai que nós temos. É sobre o pastor que nós temos sobre as nossas vidas. Porque alguns de nós encontram essa graça de estar lá, se arrepender e voltar para casa. Alguns de nós, queridos,
vai para o esterco, vai viver com os porcos, e se o nosso pastor não for lá tirar a gente daquela lama, a gente não volta nunca mais daquele lugar. Essa é a dupla face da graça de Deus e da soberania dele na nossa vida. Encerrando, queridos, interessante, né, quando a gente olha para as outras religiões, dentro do hinduísmo, por exemplo, né, olha só, a perspectiva dessa questão, né, religiosa, salvífica, digamos assim, né, os mestres hindus calcularam com precisão matemática, não sei de que jeito, não sei que cálculo que foi feito aqui. Quanto tempo leva para que seja feita justiça a uma pessoa, a fim de equilibrar o castigo por todos os erros nesta vida e nas vidas futuras, né? Porque na reencarnação. 6.800.000 reencarnações seriam suficientes. Imagine você. 6.800.000 reencarnações para que o meu e o teu pecado fosse expurgado. Aí vem Jesus, por meio do seu sangue, e fala: não, 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 não. Portanto, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Todo aquele que crer em mim passou da morte para a vida. Repita comigo, queridos. Sou um pecador, amado por Deus, antes da fundação do mundo. Sou salvo pela graça. Essa é a minha história com o meu Deus. A máxima de Santo Agostinho, encerrando, ele fala assim: em me amares, tornaste-me amável. Nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, por causa dele e não de nós, porque ele nos amou antes da fundação do mundo. Foi ele que nos santificou para que pudéssemos estar participando do banquete. Ele nos deu vestes novas para que nós pudéssemos estar na sua presença. Não depende de nós, depende dele. Vamos fechar nossos olhos. Deus, nós queremos te agradecer por sermos homens, mulheres, segundo o teu coração. E obrigado porque essa condição não diz respeito a nada daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas unicamente por causa daquilo que você fez por cada um de nós. Aquilo que o Senhor designou antes da fundação do mundo e aquilo que foi consumado em Cristo Jesus naquela cruz. Obrigado, Jesus, por nos amar, por aquilo que nós somos para Ti. Obrigado porque isso não está ligado a nada daquilo que fizemos, fazemos e ainda faremos, mas segundo a Tua graça e misericórdia para cada um de nós, porque é a única forma e condição pela qual nós podemos um dia estar na Tua presença para todo sempre na eternidade.
Obrigado, Jesus, pela tua obra que você começou, iniciou e completará em teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Tem um cafezinho lá em cima, uma bolachinha. Não vou embora correndo. Tenham um tempo de comunhão aí.